Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as taxas de juros. Vamos falar da taxa de juros nominal, da proporcional, da efetiva, da equivalência entre taxas e a taxa aparente e a taxa real. A taxa de juros nominal, ela ocorre quando os juros são incorporados no capital mais de uma vez no período da taxa de juros. Ela aplica-se diretamente em operações de juros simples, é suscetível de ser proporcionalizada, dividida ou multiplicada K vezes em seu período de referência. É uma taxa referencial que não incorpora capitalizações e é calculada com base no valor nominal da aplicação ou do empréstimo. Então, a taxa de juros nominal, quando a gente vai fazer um empréstimo, por exemplo, ele pode apresentar em taxa nominal. Então, ele fala, que a taxa é, por exemplo, de 6% ao mês, capitalizada, por exemplo, diariamente. Então, a gente precisa transformar essa taxa nominal em uma taxa efetiva para poder fazer os cálculos. Então, alguns exemplos. Então, 18% anual, capitalizada mensalmente. O que significa? Que ele é dada a taxa ao ano, mas todo mês eu capitalizo. Então, o que vai acontecer? Passou o primeiro... Vamos supor que eu fiz um depósito de um determinado valor. Há uma taxa de 18% ao ano. Então, essa é a taxa nominal. Então, o que vai acontecer? Se ela é capitalizada mensalmente, todo mês aquele capital que eu depositei, ele vai sofrer capitalização, ou seja, vai sofrer um ajuste. Então, ele vai ser colocado juros em cima dele, ou seja, ele vai render um determinado valor. Então, a gente precisa transformar essa taxa nominal em taxa efetiva para a gente saber o quanto que ao mês ele vai render. Então, passou um mês que foi feito o depósito, ele vai incorrer juros, que a gente chama de rendimentos em cima desse valor. E vai acontecer isso todo o mês durante o ano. Mas a gente vai primeiro ter que transformar essa taxa nominal em taxa efetiva para poder fazer esses cálculos. Outro exemplo, 5% capitalizada diariamente, 8% ao semestre, capitalizada mensalmente. E as operações de câmbio. Então, aqui, sempre que o período aqui da taxa for diferente da capitalização, ela é uma taxa nominal. Se, por exemplo, tivesse aqui, 18% ao ano, simplesmente só isso, sem dizer o tanto que é capitalizado, não é taxa nominal, é uma taxa efetiva. Então, aqui temos mais um exemplo, Juros à taxa anual capitalizados uma vez ao ano. Então, aqui, nós temos essa expressão onde o M seria o montante, o P é o valor presente, I é a taxa de juros e N é o período a quantidade de capitalizações. Tá? Então, o juros nominal ao ano capitalizado semestralmente, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui, por 2. Como que a gente vai calcular? O montante, então, vai ser o valor presente, 1 mais. Ao invés de eu colocar aqui o I, que é a taxa anual, se ela é capitalizada uma única vez ao ano, nós vamos colocar J, que vai representar o juros nominal, dividido por ele, que é o número de capitalizações naquele período de tempo. Então, juros nominal ao ano capitalizado semestralmente, se no ano eu tenho 2 semestres, então eu vou dividir por 2. E aqui também, 2 vezes 1. Juros nominal ao ano capitalizado mensalmente. O valor do montante no terceiro ano será igual a... Então, aqui nesse exemplo anterior é 1 ano. Aqui, a gente vai verificar depois, de 3 anos. Então,
se o juros nominal ao ano capitalizado mensalmente, em um ano eu tenho 12 meses, então eu vou capitalizar 12 vezes. Então, por isso que eu vou dividir por 12. E aqui o meu período vai ser o N, que é o número de capitalizações em um ano, que no caso é 12, vezes 3, porque eu quero saber qual é o montante de valor no terceiro ano. Tá? Então, dessa maneira, a gente calcula a partir dos juros nominais o valor de um montante, ou seja, quanto que eu vou ter depois de 3 anos se eu aplicar um determinado valor que a gente fala aqui, chama de valor presente, a uma determinada taxa de juros nominal. E nesse exemplo, taxa de juros nominal ao ano capitalizada mensalmente. Então, aqui a gente utiliza essa expressão aqui para calcular valor futuro ou montante a partir de uma taxa nominal. Então, o montante será igual ao valor presente que multiplica 1 mais a taxa nominal dividido pelo número de capitalizações elevado à quantidade de capitalizações vezes M, que é o período de tempo que eu quero calcular. Bom? Aí passamos para a taxa de juros efetiva. A taxa de juros efetiva, ela é a taxa por período de capitalização. Então, se eu falo que é uma taxa de 5% ao mês, significa que eu vou capitalizar uma única vez ao mês. Por isso que eu não preciso colocar esse complemento. Falando 5% ao mês, já caracteriza uma taxa efetiva. Então, ela pressupõe a incidência de juros apenas uma vez em cada período a que se refere a taxa. Pode ser juros quando se trata de um empréstimo ou rendimentos quando se trata de uma aplicação. Utilizada quando pretende-se efetuar cálculos e comparações no regime de juros compostos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre juros compostos mais em aulas posteriores. Exemplo, então, operações de capital de giro, 12% capitalizada mensalmente, 47% ao trimestre, capitalizada trimestralmente, 189% ao ano, capitalizada anualmente. Então, notem ó, que esse período aqui, ó, ao mês, capitalizado mensalmente, sempre vai coincidir com as capitalizações quando a gente fala de taxa de juros efetiva. Aqui, ó, ao trimestre capitalizado trimestralmente, ao ano capitalizado anualmente. Por isso que não precisa desse complemento. Se é uma taxa efetiva, simplesmente eu disser 12% ao ano, ao mês, ou 47% ao trimestre, ou 189% ao ano, se eu disser só isso, eu já estou dizendo que é uma taxa efetiva. E como que a gente calcula a taxa efetiva a partir da taxa nominal? Então, se a taxa de juros for nominal, a taxa proporcional por período de capitalização poderá ser determinada dividindo-se a taxa nominal pela frequência de suas capitalizações. Então, a taxa efetiva ela é conhecida como I, a taxa nominal como J, então a taxa efetiva vai ser igual à taxa nominal dividido pela frequência de suas capitalizações. Então, como que a gente calcula a taxa efetiva a partir de uma taxa nominal? Se a gente for considerar a taxa efetiva anual. Então, a taxa efetiva ao ano vai ser igual a 1 mais J sobre K, J que é a taxa nominal, K que é a quantidade de capitalizações, elevado a K menos 1. Então, assim a gente consegue transformar a taxa nominal em taxa